Boa tarde. Estamos aqui Boa dia tarde. 23 de julho de 2020 e vamos estudar nosso primeiro estudo, né, de vida cristã, o estudo bíblico de julho, Banquetes na Tempestade, parte 1, que fala sobre Noé na contramão do mundo. E nós convidamos a nossa irmã diaconisa Nelma para conduzir o nosso estudo e vamos passar nesse momento a palavra para ela. Boa tarde. Eu quero dar abertura nesse texto, né, nesse estudo dessa tarde. Como a Elane já falou, é Banquetes na Tempestade, parte 1, Noé na contramão. Eu quero ler, neste momento, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quando eu olhei, né, esse estudo, quando o autor, né, escreveu esse estudo, esse artigo, Banquete na Tempestade. Estranho, banquete, quando a gente pensa em banquete, pensa uma coisa luxuosa, né, uma coisa reservada, uma coisa boa, né? Então, nós vimos esse contraste. Quando falamos em banquete, nós pensamos, né, em ambientes confortáveis, seguros, festivos. E a tempestade, ela nos remete a situações difíceis. Tempos sombrios, cinzentos, ventos fortes, né? Destruição, pavor, medo, insegurança. Tudo isso vem à nossa mente, né, quando a gente fala em tempestade. E o autor deste artigo, ele irá descrever Noé na contramão do mundo. Né? É este o cenário que o pastor aqui vai utilizar para falar sobre banquete na tempestade, falar sobre Noé, ensinando sobre Noé. E eu gostaria que vocês deixassem sempre a Bíblia de vocês do livro de Gênesis, capítulo 6, não está sempre refletindo, né? Estão trabalhando este capítulo, Noé, a questão da tempestade, do banquete, falando sobre a vida de Noé, quem é Noé, o que ele fez no capítulo 6, né? O texto sagrado ele nos mostra, né, a partir do verso 5, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E no verso 11, né, de Gênesis 6, verso 11, vai dizer assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então Deus resolve destruir toda a espécie humana, né? Você vai ver isso lá no verso 7 de Gênesis capítulo 6. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então Deus, né, ele, ao olhar para aquela depravação da terra, né, da humanidade, a depravação, a violência, o contexto em que o povo estava naquele momento, ele disse: vou desaparecer com tudo isso, vou destruir essa terra. Né? Entristeceu seu coração com a criatura que ele havia criado, com aquilo tudo maravilhoso que ele havia feito, e o homem estava dando as costas para ele. Né? O homem não estava, né, fazendo a vontade dele, o homem não estava de acordo com vivendo de acordo com o seu propósito, seu querer, né? Havia muita maldade, havia muita violência na face da terra. Então Deus olhou para a face da terra e se entristeceu com tudo aquilo que estava acontecendo. Então, antes de nós entrarmos diretamente, continuando o texto, eu quero parar nesse momento e queremos orar. Pedir a Deus a direção para esse estudo, que Deus esteja nos abençoando e conduzindo tudo conforme a vontade de Deus. Oremos. Pai, na tua presença nós colocamos e nós queremos te dar graça por esse dia, por este momento. Nós queremos te dar graça pela tua palavra, que ela é viva e eficaz.
Te louvamos, ó Deus, porque tu tens, ó Deus, contemplado as nossas vidas, tem contemplado esta nação. Vivemos dias maus, dias difíceis, mas tu permanece, ó Deus, fiel para conosco. Tu continuas dando oportunidade à humanidade para que vivamos de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Ó Deus, fala conosco através desse estudo, assim como tu falaste ao meu coração. Ó Deus, põe em minha mente, na minha boca, Senhor Deus, a tua palavra, que tu quer que transmita nesta tarde. Seja conosco, conduza-nos de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Então Deus olhou, né, para a terra e viu que tudo estava em desordem. Estava um caos, né? Em meio àquele caos, ele apenas um homem, né? E sua família ainda adorava ele. E quem era este homem? Esse homem era Noé. Noé se manteve firme na presença do Senhor. Deus anuncia, então, a destruição do mundo e ele chama Noé e compartilha o seu plano com Noé. Ele olhou para a terra e viu toda aquela maldade, mas ele chama Noé, ele viu em Noé, e ele, então, fala para Noé, que em meio àquele caos, toda aquela desordem, ele avista Noé. No verso 8 do Gênesis 6, vai dizer assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, em meio àquele caos, em meio àquela situação toda, Noé foi achado, agraciado por Deus. Deus viu em Noé que poderia contar com ele, que havia sinceridade em seu coração, havia interesse, né, na vida de Noé. Então Deus, no verso 8 vai dizer, porém, esse porém, né, Deus avista Noé, então Deus dá mais uma oportunidade à humanidade, porque ele achou a integridade na vida de Noé, ele viu um homem justo, um homem íntegro, um homem que andava com Deus. Noé continuava na presença do Senhor. Noé estava na contramão de tudo que aquela humanidade ia fazendo, né? A maldade, a violência. Noé continuou, permaneceu firme nos caminhos do Senhor. Noé, então, andou na contramão. Por isso que Noé fala, Noé na contramão do mundo. O mundo vive em violência, em degradação, vivia em momentos de caos, mas Noé preferiu ser diferente. Noé continuou andando na presença do Senhor. E Deus anuncia, então, chama Noé e anuncia a destruição do mundo a Noé, e com ele compartilha o seu plano. Vemos isso, então, em Gênesis 6,17, que vai dizer assim: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Então, a partir do versículo 14 a 16, Deus vai, então, mostrar para Noé qual o seu plano, o que ele pretende fazer, né? Que ele, então, chama Noé para construir a arca. Ele iria fazer, então ele chama Noé, ele compartilha com Noé tudo o que ele pretendia fazer. E assim não é diferente conosco hoje. Quem tem intimidade com o Senhor, o servo do Senhor, aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que medita na palavra do Senhor, que busca sempre saber a vontade do Senhor, Deus sempre se compartilha conosco o que ele vai fazer. Né? Não é diferente com Adão e Eva. Deus os chamou, Deus sempre procurava, eles erraram, mas Deus está sempre à procura do ser humano. O homem erra, o homem peca, mas Deus sempre tem um perdão para aqueles que voltam-se para ele. Então, como Noé andava com Deus, Deus, então, mostra para Noé o que ele deveria fazer. Então, no verso 16, verso 14
de Gênesis 6:14, diz assim, Deus fala para Noé, faz uma arca de tábuas de ciprestes, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Então, a partir do verso 14, Deus começa a descrever como é que Noé iria construir a arca. Deus deu todos os detalhes. Deus mostrou o projeto que ele tinha para com a humanidade. O que ele estava fazendo para que a humanidade pudesse se arrepender das suas maldades, né? E que pudesse voltar-se para ele. Então Deus chama Noé e mostra a Noé todo o seu planejamento, tudo que ele queria que fizesse. Como que deveria ser a arca, né? A arca foi feita de 3 andares, quais são os animais que iriam ser colocados ali dentro, todas as coisas, Deus passou todos os detalhes para Noé, explicou todas as coisas. E o autor nos diz que é aqui que se destaca a tempestade particular de Noé. Como crer quando tudo diz que não? Né? Então Deus chama Noé e mostra, você vai fazer isso, você vai construir uma arca. E Noé, então Deus falou, não, você vai construir uma arca assim, assim, todos os detalhes. E Noé ouviu todas as coisas e ali estava em prova, né? A fidelidade de Noé com a humanidade. Deus falou, passou todos os planos para ele que iria fazer, e que durante o tempo que ele fosse construindo a arca, ele ia falar para o povo que deveria se arrepender dos seus maus caminhos, das suas maldades, da violência, que Deus tinha um plano para essa humanidade. Que a humanidade se arrependesse e voltasse para ele. Então, Noé levou 120 anos construindo a arca e evangelizando aquele povo e falando da misericórdia que Deus tinha para com aquele povo, com aquela humanidade, aquele povo da sua época. Do planejamento, do plano que Deus tinha, do plano da salvação para aquelas vidas, para aquele se retornasse, aquele que se convertesse das suas maldades, dos seus maus caminhos, das suas violências e se voltasse para o Senhor. Então, Noé levou todos esses longos anos, 120 anos, preparando uma arca e falando do amor e das misericórdias do Senhor para aquele povo. Então, Noé estava entre essas duas coisas. Tinha uma ordem do Senhor, que o Senhor colocou para ele, a construção da arca, e tinha aquele povo que convivia com ele, né? E nenhum ser humano até então não tinha visto chuva, conforme nós vemos no nosso tempo de Deus. Sabemos que é a chuva. O povo não conhecia a chuva. E Noé estava nesse contexto de falar para o povo, olha só, vai vir muita chuva, Deus vai destruir essa terra com chuva, com o dilúvio, muita água. E ele estava construindo o barco, quando você for lendo a Bíblia, a arca, o local em que ele estava bem longe do mar. E o povo não conhecia a chuva. Né? Era brisa. Deixa eu rodar aqui. E o povo, vou voltar. O povo, então, não tinha essa noção do que era a chuva. Eles conheciam o orvalho, conforme nós conhecemos hoje. Nem tão pouco Noé tinha noção do que era a chuva. Mas Noé estava em uma tempestade entre a sua vontade e a vontade de Deus. Né? Ele estaria passando por uma prova de fé. E todos nós somos levados sempre para essas tempestades. Todos os dias nós temos uma tempestade para atravessar. Mas a voz de Deus é clara para realizarmos a sua vontade. Nós temos receios devido às possibilidades que nos são apresentadas. Né? Às vezes tem algumas coisas para a gente fazer e a gente fica naquela dificuldade, naquele problema. Como é que vai ser diante da minha família, diante do meu colega? Né? Para mim, esse papo de fazer agora live, eu até falando para a Elaine, eu não gosto de ficar me expondo, né? Ficar colocando. Mas são coisas que nós precisamos vencer a cada dia.
pelo amor à palavra do Senhor, nós temos que vencer essas coisas, esses obstáculos, essas tempestades que vêm sobre cada um de nós. E Noé, então, ele ouve a voz de Deus clara e realiza a vontade do Senhor, né? Então fica entre aquela coisa, como fazer, como responder a Deus diante dessa situação, né? Construir uma arca, falar para o povo que vai vir um temporal, vai vir muita chuva, que vai destruir tudo. Quando o povo nunca tinha visto chuva, nem ele sabe o que era uma chuva, um temporal, um dilúvio, né? Mas era uma questão de fé. E ele, então, foi construindo a arca, preparando a arca, e ele entrou nesse plano com Deus. Andar com Deus requer tomada de decisões. E no plano de Deus requer fé e obediência. Elas são inseparáveis. A fé e a obediência andam juntas. Então, Noé teve fé e obedeceu aquele plano que Deus tinha traçado para ele. A Bíblia diz que Noé respondeu com temor. A gente vai ver isso lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 7. E diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, pela fé, Noé não tinha noção do que era essa chuva, né? Ele ainda não, vai dizer o texto que divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, isso é fé, né? Fé é aquilo que nós não vemos, mas cremos. Então, Noé não tinha noção de como seria esse projeto. Sabia que tinha um projeto, construção da arca, que Deus ia mandar muita água, mandar chuva, o dilúvio, para exterminar toda aquela humanidade. Ele creu na palavra do Senhor, mesmo sem ver, sem saber como ia ser o final de tudo aquilo, mas ele creu e obedeceu o que Deus tinha colocado diante dele naquele momento. Então, Noé não tinha nada para continuar, né? Se for parar para pensar, mas ele tinha a palavra de Deus para ele. Era mais do que suficiente. É crer no Deus Todo-Poderoso. Crer que Deus é capaz. Né? Haja tempestade que for nas nossas vidas, creia. Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem um propósito para todas as coisas. E Deus chamou Noé para participar deste projeto. E quando Deus disse a Noé que estava prestes a destruir o mundo por causa de sua maldade e o instruiu a construir uma arca, ele largou tudo e começou, junto com a sua família, a fazer o que Deus havia determinado, mesmo sem saber o que iria acontecer. Simplesmente ele ouviu a palavra de Deus e começou a vivê-la, né? Então ele começou lá, pegou os seus instrumentos, fomos cortar as árvores e começou a construir a árvore. E enquanto ele construía a arca, ele falava do amor de Deus. Ele pregava o evangelho. Ele pregava o arrependimento, a salvação. Né? Em Gênesis 7, verso 5, diz assim: e tudo fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. Ele não fez nada por conta própria. Ele fez tudo de acordo com como Deus falou. Passo a passo. Então ele foi lá, cortou a árvore e começou a lapidar todas as madeiras. Deus deu todas as medidas, todas as estruturas, tudo que deveria ser feito, e Noé fez conforme a palavra do Senhor, conforme o Senhor lhe ordenara. A construção da arca era o sinal de uma fé em ação. É o primeiro ponto, né, que o nosso escritor, né, desse artigo, vai falar: a fé nos leva a ter a convicção do que ainda não podemos ver, né? Então, Noé
ele não sabia o que estava para acontecer, como seria. Mas ele creu, ele teve fé e fez o que Deus havia ordenado. Ele fez de acordo com a vontade do Senhor. Mesmo mediante aqueles pessoal que levaram, né? Imagina, ele construindo, levar 120 anos construindo uma arca, num lugar que o pessoal nunca tinha visto chuva, longe do mar. Imagina o quanto que as pessoas ofenderam Noé. Quanto que ele e a sua família passaram. Né? Quantas provocações, deve ter chamado ele de velho maluco, né? Deve ter chamado ele sem juízo, né? Que ele era um bobo, acreditar nisso, que isso não vai acontecer nada, nunca teve. Ali, lugar, a única coisa que ele tinha conhecido era o orvalho, ele não tinha noção do que era uma imensidão de água, do mar, aquela coisa toda. Então, Noé passou 120 anos sendo provocado, sendo, né, enxovalhado, né? E não é diferente conosco, que abrimos mãos, que andamos na contramão desse mundo. Precisamos andar na contramão deste mundo para que possamos fazer a vontade do Senhor. Isso era fé, né? Deus havia prometido e ele cria de que Deus era capaz de fazer o que havia prometido. Então, Noé continuou a construção da arca, né? E por isso que a Bíblia enaltece o fato de se crer antes mesmo de se ver alguma coisa. Hebreus 11, no verso 1, vai dizer assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós estamos passando por momentos difíceis, né? Passamos por várias provações, passamos por várias tempestades, mas Deus está conosco e nós esperamos estar com o Senhor. Nós esperamos o novo céu, a nova terra. Nós esperamos estarmos na presença do Senhor. É a prova das coisas que não vemos. Nós não vemos a Deus, mas nós sentimos a presença do Senhor. A presença do Espírito Santo está conosco. Né? É igual esse vírus que está por aí. Nós não vemos esse vírus, mas ele está fazendo quatro. Né? Ele tem destruído vida, ele tem colocado vida no hospital, ele tem ceifado vidas. Mas o nosso Deus está acima de tudo isso. E o nosso Deus está conosco dia a dia. E o que nos leva a agir na tempestade é levantar-se na força da palavra do Deus de Noé. Né? Por isso nós devemos a cada dia estar meditando na palavra do Senhor, vida de oração, buscando entender, né, o porquê de cada coisa. Né? A vida do Senhor está próxima. E nós estamos orando a cada dia, nós temos que a cada dia estar meditando na palavra do Senhor para passarmos por meio dessa tempestade. Todos nós estamos vivendo essa tempestade, mas cada um passa de uma forma diferente. Tem uns que fica oprimido, fica inseguro, fica apavorado, né? Fica alarmado com tudo isso. Ficamos sim. Nós choramos, ficamos tristes, a gente se abate, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Porque nós meditamos na palavra, nós buscamos a palavra. Né? Porque dias maus virão, está na palavra do Senhor. Né? Nada disso para nós é novo. É novo para aquele que não conhece a palavra, a vontade do Senhor. Aquele que não lê, que não medita na palavra, se espanta, se apavora, né? Com tudo que acontece. Mas tudo isso que está acontecendo está na palavra. As tempestades dessa vida. Se nós lermos lá Mateus, nós lemos a palavra do Senhor, vamos ler Joel, a gente vai vendo as coisas e Deus vai dando conforto, vai dando consolo, vai dando a paz que nós precisamos. Então, a fé nos leva à obediência. Noé simplesmente agiu. Ele começou a obedecer à ordem divina. Então, a fé, né, vai falar sobre a fé que nos leva a ter a convicção de que ainda não podemos ver,
né? Porque Noé não podia ver, ele não tinha noção do que seria esse dilúvio, essas coisas, mas ele creu. Ele teve fé e entrou nesse projeto com Deus. E essa fé o levou a agir, a construir a arca. Ele poderia simplesmente dizer, Senhor, não dá. Como é que eu vou construir? Eu e minha família construímos uma coisa dessa imensa, que ele nunca tinha visto um barco. Mas ele creu que Deus estava com ele nesse projeto. Ele creu, ele confiou, ele depositou a sua fé no Senhor e agiu. E começou, botou mão à obra. Né? Ele então começou a construção. O Senhor deu a Noé todos os detalhes com os quais a arca deveria ser construída. Lá em Gênesis 6, 22, vai dizer assim: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Ele não sabia o fim daquele projeto, né? Noé apenas obedeceu. O Senhor ele nos convida para uma obediência por completo. A arca ela foi construída detalhadamente segundo a palavra de Deus. E a tarefa da fé, ela é seguramente a de ver na palavra de Deus o que está oculto e distante de nossos sentidos, dos nossos olhos. É crer no impossível, crer no invisível. Nós sabemos que Deus está diante de todas essas coisas. Pela palavra, Noé creu e fez o que Deus havia determinado para ele fazer. O apóstolo Paulo nos exorta lá em Romanos 8, 22, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Há coisas que acontecem conosco nesse momento que a gente não consegue entender. Mas mais à frente vai ver que o propósito de Deus é um propósito certo, né? A obra do Senhor ela é boa, ela é perfeita. E nós precisamos crer nisso, nessa palavra. Nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor. Fazer como Noé fez. O Senhor ele tem arcas, né? Para cada crente construir. E cada uma dessas ações nos levará acima dos dilúvios. Deus tem várias arcas para nós construirmos e cada uma dessas ações nos levará acima dos dilúvios, né? Nós temos cada dia que construir a arca, construir aquilo que Deus tem colocado para nós, segundo a palavra dele, né? Então, como lá no apóstolo Paulo, né, em Romanos 8, 28, ele diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E nós precisamos entender e buscar fazermos a vontade dele. Não deixar que a nossa vontade prevaleça. Por causa da fidelidade e obediência de Noé, Deus salvou Noé e também toda a sua família do grande dilúvio que destruiu cada ser humano da terra. Deus promete, Deus cumpre. Mas Deus também dá oportunidades. Né? Deus nos dá a oportunidade de fazermos a sua vontade. E Deus sempre nos mostra o que Ele quer. O servo de Deus nunca fica sem saber os propósitos de Deus, os planos de Deus. Mas para isso, a gente tem que ler a sua palavra, temos que buscar com Ele, orar e procurar saber dele o que Ele quer de cada um de nós, o que Ele quer fazer com as nossas vidas. Né? O único projeto, o projeto, né, de
que Noé fez de construir a arca, né, o projeto de Deus de Noé construir a arca, foram 120 longos anos. E o único projeto em longo prazo comparável a este é a nossa própria vida. Aqui talvez esteja o grande desafio que a vida de Noé nos oferece. Viver na aceitação da graça de Deus, uma vida inteira de obediência e gratidão a Ele. A palavra de Deus levanta que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Então, vivemos nesse mundo de tempestades, de dificuldade, de lutas, mas temos que perseverar. Devemos andar na contramão deste mundo. Né? A Bíblia fala que há dois caminhos. Há o caminho estreito e há o caminho largo. O caminho largo é você andar de acordo com o mundo anda. Na violência, na falcatrua, né? Nas mentiras, nos dá o jeitinho dali e daqui, né? O jeitinho brasileiro. Mas existe o caminho estreito. Eu andar, é o que Noé escolheu, andar na contramão desse mundo. Andar no caminho estreito. É difícil. Você vai ter provocações, você vai ter vários banquetes oferecidos para vocês, para nós, né? Nós teremos vários banquetes sendo oferecidos para nós, mas nós temos que escolher, temos que tomar a decisão de sermos como Noé, sermos íntegros, sermos justos e andar com Deus. Quando nós andamos com Deus, nós conseguimos andar na contramão do mundo. Não é fácil. Né? Nesse mundo que nós vivemos a cada dia, a cada coisa que nos é oferecida, mas nós temos que ser como Noé. Abrir mão da facilidade. Abrir mão do nosso eu e aceitar a vontade do Senhor. Assim como Noé confiou e obedeceu, o Senhor quer que todos os que pertencem a Ele possam fazer o mesmo que Noé fez. Deus quer que confiemos nele, mesmo em meio a tempestades. Que estamos atravessando. A tentação, as provocações que nós estamos enfrentando, as decisões difíceis que precisamos tomar, o que nós devemos fazer? Façamos um banquete de obediência, pois o Senhor providenciará o nosso escape. Então, em meio a toda essa tempestade, Noé preparou um banquete, né? Um banquete de obediência, de submissão à vontade do Senhor. Noé preferiu participar deste banquete. Né? Nos faz lembrar de Daniel. Não se deixou se contaminar com a iguarias do rei, mas ele se alimentou dos seus legumes, né, das coisas mais simples. Ele abriu mão do banquete deste mundo. O mundo nos oferece muitas coisas, mas nós devemos ser sábios. Deus nos chamou para sermos diferentes, para fazermos a diferença. Então, nós aprendemos a andar na contramão, né? Neste mundo de maldade. Esse quadro, né, que nós vamos ver nessa lição, nesse artigo, é o quadro que nós estamos vivendo hoje. O nosso mundo, o Brasil. É um mundo de violência, um mundo de suborno, de provocações. A gente está vendo tanta tristeza, tantas pessoas precisando de uma medicação, pessoas precisando de ser internados, pessoas precisando de uma alimentação, pessoas que têm necessidade desses R$ 600. Quantas pessoas que não precisam estão se beneficiando desse artigo, dessas coisas? Então, a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. Nós estamos vivendo isso. Às vezes, até no nosso meio mesmo, no meio cristão. Quantos estão se usufruindo desses R$ 600 sem ter necessidade?
né? Nós tínhamos para o Rio de Janeiro 7 hospitais de campanhas. Foram só 2, e mesmo assim não estão concluídos. No Rio e aqui em São Gonçalo. Cadê o amor? Pessoas morrendo, pessoas sofrendo, precisando ser internados, precisando ser medicados, né? Os nossos médicos sofrendo com essa enfermidade, com essa doença do coronavírus. Quantas pessoas? Mas as pessoas estão discutindo outras coisas, estão preocupadas com outras coisas. Nós tivemos agora também a votação do Fundeb. As pessoas estão pensando em outras coisas, pensando no dinheiro, no bem-estar, no seu eu. E Deus está nos oferecendo oportunidades, né? Vai chegar um momento em que a arca vai se fechar. E vão bater e não vai ter como entrar. Noé levou 120 anos construindo a arca e falando do grande amor, das misericórdias, de que as pessoas precisavam se arrepender, precisavam voltar-se para o Senhor. E mesmo assim, as pessoas preferiram dar as costas para o Senhor. As pessoas preferiram viver a sua vida. Né? E nós estamos aqui como igreja para proclamar a palavra do Senhor, para dizer para essa humanidade corrompida, cheia de maldade, cheia de violência, que Jesus Cristo é o Senhor e precisa se arrepender dos seus maus caminhos. E Deus quer olhar para a terra e continuar a ver o que ele viu em Noé, um homem íntegro, correto, justo, que andava com Deus. E em meio a toda essa pandemia, em meio a toda essa maldade, Noé se manteve firme na presença do Senhor. Noé se manteve separado deste povo. Deus quer ver a sua igreja dessa forma. Uma igreja diferente. Uma igreja que faça a diferença. A igreja que ame de verdade. Uma igreja que se preocupa com o próximo. E Deus espera de cada um de nós essa atitude. Então, como disse o autor aqui, pastor Alexandre, né? Pastor Alexandre, e ele fala sobre isso, que no plano de Deus, fé e obediência são inseparáveis. E que nós possamos fazer um banquete de obediência, pois o Senhor providenciará o nosso escape. Devemos perseverar, devemos andar na contramão deste mundo, para que o Senhor possa ver em nós uma igreja saudável, uma igreja perfeita aos olhos do Senhor. Uma igreja que ande na contramão deste mundo. Deus nos chamou para fazer a diferença. A cada dia nós precisamos vencer essa tempestade. E que nós possamos oferecer este banquete no meio dessa tempestade. Deus espera isso de nós, né? O banquete, como nós vimos, é uma coisa boa, uma coisa confortável, né? É um preparo tudo pomposo, tudo harmonioso. É uma coisa linda, genuína. E a tempestade é uma coisa terrível, né? É uma coisa difícil, uma coisa que nos deixa, às vezes, até insegura, mas ela é passageira. E a vida com Cristo é eterna. Então, nós precisamos ser essa pessoa justa, íntegra e que anda com Deus, como Noé. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, a cada dia, meditar na sua palavra e procurarmos compreender qual o propósito, qual o projeto que Deus tem para a nossa vida diante de toda a situação. Nós, como igreja, precisamos, devemos andar na contramão deste mundo.
Precisamos aprender a dizer não para as iguarias, para os banquetes que esse mundo nos oferece. Porque nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos. Nós estamos a caminho do céu. O nosso alvo é Cristo. Né? Não que nós não possamos tirar os nossos olhos, o nosso foco do nosso Senhor Jesus Cristo. Tempestades virão. Né? A palavra de Deus é bem correta, é certa, né? É clara, né, essa palavra. A palavra de Deus é bem clara para conosco. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Queremos vencer essas tempestades da vida. Queremos ser achado íntegro, correto, andando com Deus. Então, procuramos meditar na palavra do Senhor. Precisamos ter vida de intimidade com o Senhor, comunhão com o Senhor. Aquele que tem intimidade com o Senhor faz saber de todos os seus planos. Deus mostra todas as coisas para nós. Que Deus nos abençoe. Elaine está com a palavra. Que bênção, né, irmão? Se alguma irmã quer fazer alguma observação, só apertar o seu nariz e ativar o microfone. A gente vê que a Nelma estava falando sobre que Deus estava compartilhou tudo com Noé do que ele iria fazer. E às vezes a gente tem muita curiosidade de saber quais são os planos de Deus. Senhor, o que vai acontecer quando a gente coloca alguma coisa diante do Senhor? A gente fica naquela curiosidade para saber o que Deus vai fazer. O que será que Deus vai fazer diante dessa situação? O que será que Deus vai fazer? Mas a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. E Ele está pronto para dizer para nós o que Ele vai fazer. Só que às vezes a gente não escuta o que Ele tem para dizer para a gente. Nós não temos intimidade suficiente com o Senhor para Ele nos revelar o que Ele vai fazer. E a gente vê que em Noé e em outros, Deus falou claramente quais eram os seus planos. Ele não escondeu nada, ele deu até como que Noé ia fabricar essa arca, como que ele ia fazer, deu as medidas, tudo certinho. Por quê? Porque Noé tinha intimidade com Deus. E Deus quer falar também para cada uma de nós o que Ele deseja fazer para a nossa vida. Tudo certinho, na medida, o tipo de material que vai ser usado, toda a circunstância, tudo direitinho Ele tem para falar para nós. Bola de cristal, não. O crente não tem bola de cristal. O que o crente tem é intimidade com o Senhor. E essa intimidade com o Senhor é que nos leva a não ficarmos surpresas com o que Deus vai fazer, porque Ele tem para falar para nós. Assim como Ele falou com o que os heróis do passado, né, os heróis da fé, como diz o livro de Hebreus, tinham de diferente da gente. Tinha nada. Eles eram homens como nós, pecadores, sujeitos às mesmas coisas, às mesmas fraquezas. E quantas maravilhas que Deus fez na vida desses homens, dessas mulheres de Deus. E as mesmas maravilhas Ele quer fazer também na nossa vida. Basta a gente se colocar diante dEle, para que Ele possa trabalhar. Né? Mais alguma irmã tem alguma colocação para fazer? Alguma observação? Sábado, teremos a nossa escola dominical. Daqui a pouquinho eu vou falar lá no grupo qual será o nosso tema, né, de estudo. Nossa revista já encerrou, o pastor já encerrou o estudo dele. E a partir de sábado nós teremos um novo assunto para nós, para a nossa escola dominical. E até logo mais eu vou estar compartilhando no grupo. Dia 30, na próxima quinta-feira, vai estar conosco aqui na nossa sala a nossa irmã Isabel Lobato. E ela vai falar para nós a respeito do artigo
ao encontro dos que sofrem, que está na página, que vão da página 44 até a página 46, que fala exatamente sobre essa questão da capelania hospitalar. E a nossa irmã Isabel Lobato, ela tem uma larga experiência nessa área, e ela vai estar com a gente aqui na nossa sala para falar sobre o assunto e falar sobre esse artigo, tá bom? No mesmo horário, às 16 horas. Vamos terminar a nossa tarde. Eu vou pedir a diaconisa Flailda para apertar o seu nariz e ativar o seu microfone para nós terminarmos essa nossa sala de hoje. Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos ao Pai por essa rica oportunidade de estarmos juntos, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse estudo da Tua Palavra. Obrigado, Deus, pela vida da Tua serva, diaconisa Nelma, que nos trouxe o estudo. Abençoa a Tua serva, cada dia mais. Usa, Senhor, para a glória do Teu nome. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Continue conosco nessa tarde, na noite, que, se assim tu permitires, que possamos viver na tua presença a cada instante. Assim como os homens do passado, como Noé e outros, possamos viver a experiência contigo. Possamos obedecer, ouvir a tua voz a cada instante. Nós te oramos assim, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Até sábado, então. Rosane, mais uma vez, muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.